Olá, boa tarde. O presidente Lula está agora na Ilha de Marajó, no Pará, onde vai anunciar investimentos em educação e entregar mais de 40 obras em creches e escolas. Vamos à cidade de Breves acompanhar ao vivo essa cerimônia. Recebemos também como anfitrião a deputada estadual e primeira-dama de Breves, Andréia Charão, e o prefeito municipal de Breves, Charão Leão. Senhoras e senhores, ouve-se agora as palavras de boas. Nós estamos ao vivo aqui no Canal Gov, transmitindo a cerimônia de anúncio de investimentos em educação e também entrega de obras em creches e escolas da região. Esse evento é realizado na cidade de Breves, na ilha de Marajó. O presidente Lula está desde cedo acompanhando algumas obras, acompanhou a inauguração de uma creche e agora ele está nessa agenda que prevê a entrega simultânea de 2 unidades de ensino. E agora nós vamos acompanhar o evento ao vivo. Dizer da imensa felicidade por poder estar hoje aqui, vivendo, como diz o Roberto Carlos, vivendo esse momento lindo. Quero cumprimentar nosso presidente da República, nosso querido amigo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula! Cumprimentar a nossa primeira-dama do Brasil, nossa querida amiga Janja Lula da Silva. Cumprimentar o nosso governador Helder. Cumprimentar os ministros aqui presentes, ministro Rui Costa, nosso parceiro, também nosso ministro do Turismo, Celso Sabino. Cumprimentar também o nosso ministro Jader Filho, ministro das Cidades. E cumprimentar o nosso ministro da Educação, Camilo Santana. Camilo, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua parceria. Cumprimentar também aqui a nossa vice-governadora Hanna Gassan. Muito obrigado, governadora. Cumprimentar o senador Beto Faro. Obrigado, senador, pela sua presença, obrigado pela parceria. Cumprimentar também aqui o nosso deputado federal Ayrton Faleiro, obrigado pela sua presença. Cumprimentar também a nossa deputada Gilvanda Faro, muito obrigado, obrigado aí pela parceria. Cumprimentar a nossa deputada estadual Andréia Charão, que é a nossa parceira. Cumprimentar os nossos prefeitos na pessoa do Clebinho, que é o nosso presidente da AMAN. Muito obrigado, Clebinho. Estender os cumprimentos aos demais prefeitos. Cumprimentar o nosso vice-prefeito Benedito Viana. E em nome do Benedito Viana eu quero cumprimentar todos os vice-prefeitos e vice-prefeitas. Cumprimentar a nossa vereadora Orquideia, presidente da Câmara. E em nome da Orquideia eu quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras do nosso querido Marajó. Dizer que é uma satisfação de poder estar hoje aqui, no dia do meu aniversário. Não poderia ter um presente melhor
do que ter essas pessoas ilustres aqui e com uma grande parceria em busca de um Marajó melhor. Quero agradecer, presidente Lula, pela sua presença, agradecer pela sua simplicidade, mas acima de tudo, pelo seu compromisso com a educação do Brasil, com a saúde do Brasil e, acima de tudo, com as pessoas, com os brasileiros. E isso faz com que você seja essa pessoa que tem esse carinho especial em qualquer região do Brasil que você chegue. E o Marajó não é diferente. Ama o Lula e vai continuar com o Lula. Quero fazer aqui um agradecimento especial à minha querida amiga Fernanda. Fernanda, eu queria que você levantasse aí. A Fernanda é uma parceira do FNDE que não mediu esforço quando o ministro Camilo disse, determinado pelo presidente Lula, você tem que ir ao Marajó, você tem que andar nesse Brasil e fazer com que essas obras que estão paralisadas sejam, dado a continuidade. E aqui nós temos a grata satisfação das 33 obras do município de Breves, 24 já entregues e 9 até o final do ano nós iremos entregar, se Deus quiser. Quero aqui também cumprimentar a nossa secretária de Educação, a Débora Elaine, e em seu nome, Débora, eu quero cumprimentar todas as secretárias municipais e os secretários municipais. Cumprimentar também o Silvio, da UFPA, e o nosso amigo ali do IFPA, o Alexandre, dizer que estamos juntos nessa caminhada, pela nossa educação no Marajó. Mas queria, presidente Lula, pedir de presente de aniversário e em favor do desenvolvimento do Marajó, a criação da Universidade Federal do Marajó. A criação da Universidade Federal do Marajó conta com 2 PLs hoje. Um PL de autoria do Ayrton Faleiro, pela Câmara Federal, e um outro PL do companheiro senador Jader Barbalho, pelo Senado Federal. Então, o caminho está feito. Só precisamos pavimentar esse caminho para que tenhamos aqui a Faculdade Federal do Marajó. Mas para completar, vem o segundo pedido. Esse desenvolvimento e a esperança essa que se reacende quando você assume o governo do Brasil. E é a esperança da criação da área de livre comércio do Marajó, que tem um PL da relatoria da deputada Elcione, que também precisamos botar para andar e criar. Digo isso porque nós precisamos verticalizar nossa produção das nossas matérias-primas, e o principal produto nosso é o açaí, e a gente precisa verticalizar essa produção. É desigual a concorrência do Amapá, nada contra o Amapá, mas eles têm lá os incentivos fiscais do governo federal e fazem com que essa concorrência seja desleal. E toda a nossa produção de açaí é verticalizada lá no Amapá. E a gente precisa disso. É o pedido desse seu amigo, como presente de Natal, que irá desenvolver o nosso Marajó. Quero também dizer aqui da minha alegria de poder encontrar vocês e dizer a cada uma e a cada um de vocês. Eu que nasci à beira de um rio, que cheguei nesta cidade aos 10 anos de idade, onde tive a oportunidade de sentar no banco de escola pela primeira vez. Já construí aqui nesse município mais de 150 escolas. E vamos caminhar, vamos continuar juntos na construção dessas escolas para que a gente possa desenvolver cada vez esse Marajó. E o caminho é a educação. Parabéns, Breves! Parabéns, Marajó!
Senhoras e senhores, nesse momento será exibido o vídeo da Presidência da República. Toda criança ribeirinha, ela merece ser feliz, porque ela tem sonhos. Quando nós tivemos o primeiro contato e visualizamos as escolas paradas, né, um dos principais sentimentos que nós tivemos foi a frustração, né, de poder ver um projeto daquela magnitude estancado. E tu não estava somente estancando o cimento, a estrutura, a arquitetura, mas um estanque de sonhos, de possibilidade, de acesso, de garantia de direitos. Por 14 anos, ela ficou parada completamente. Alguns pedaços da obra caíram, como inclusive telhado. Nós tínhamos várias obras, né, abandonadas, mas que ultimamente elas foram retomadas. A Escola Lauto foi uma, né? E hoje a gente está com esse prédio lindo, maravilhoso, acolhedor. Nós estamos sendo enxergados pelo governo federal, porque ele destinou um recurso que chegou e foi aplicado, e hoje vocês podem identificar que está aqui presente, né, o que foi mandado. Então a comunidade, ela viu que o governo tem lá, como se diz, em Brasília, ele está reconhecendo através das políticas públicas, está chegando na nossa comunidade. Porque antes a gente tinha uma escola que só reformava, não tinha merenda boa, agora sim a gente tem uma escola boa e merenda adequada. Uma creche como essa é um sonho realizado para mim e para minha filha. Nós, mesmo sendo os ribeirinhos, Ilha do Marajó, tão distantes, mas nós temos a capacidade de termos advogados, de termos professores, de termos doutores saídos na nossa comunidade. Quando nós entregamos uma obra à comunidade, nós não estamos entregando somente um prédio, mas nós estamos permitindo com que aquela criança, aquele adolescente, através de uma obra tão impactante quanto essa, transformar a sua vida e, através da sua vida transformada, transformar a sua realidade. Senhoras e senhores, tem a palavra agora a presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba. Boa tarde, Marajó! Queria iniciar cumprimentando nosso presidente Lula, o presidente da República do Brasil, que tanto nos honra. Uma salva de palmas, gente! Cumprimentar a nossa primeira-dama, embaixadora do Brasil da alimentação escolar, Janja. Vou cumprimentar o governador Helder, ministro Camilo Santana, nosso prefeito Charão e André. Em nome dos senhores, eu cumprimento todos aqui presentes. Presidente Lula, a minha história do Pará começou há muito tempo. Eu fiquei muito emocionada quando pousei no seu avião hoje, lá na base aérea de Belém. Amanhã, dia 3 de outubro, eu tenho um filho que é paraense e faz 22 anos. Eu tive a oportunidade de morar no Pará de 2000 até 2005. E eu quero agradecer a Deus, gente, por estar podendo aqui oferecer a minha inteligência, o meu serviço ao povo paraense que eu tanto amo. Muito obrigada. Presidente Lula, estive no Pará antes, e aí em 2023 o ministro Camilo, o senhor me dá uma honra de assumir o FNDE. E de cara, a gente pegou um problemão, que eu não tinha nem dimensão do tamanho desse problema, para falar a verdade. O senhor, ao voltar, recebeu 4.000 obras inacabadas e paralisadas nesse país. E uma coisa ficou muito clara para a gente. A gente precisava fazer um plano para fazer, porque o pessoal tinha enrolado muito e nunca terminava essas obras. E o senhor encaminhou para o Congresso Nacional uma medida provisória que permitiu reajustar os preços dessas obras. Sabe por quê, presidente? Os prefeitos aqui sabem. O FNDE antes retomava a obra, mas dizia para o prefeito: você vai retomar uma obra de 2010,
mas você tem que terminar com o preço de 2010. Como o diabo é que uma pessoa termina hoje em 2025 a obra com o preço de 2010, meu povo? Foi o presidente Lula, pela primeira vez na história, que se reconheceu o reajuste dessas obras. Isso tornou essas obras possíveis. E aí, presidente, uma região nos chamou a atenção, a minha do ministro Camilo, foi a região do Marajó. Nós temos, na época eram 17 municípios, depois entrou Limoeiro, ficaram 18, e aqui de cara nós encontramos 133 obras inacabadas e paralisadas. E aí foi que em 2024 nós recebemos, eu preciso registrar aqui a importância do GAEP, do Tribunal de Contas dos municípios do Pará, na pessoa do conselheiro César Colares, um grande homem paraense. O César nos procurou, foi ao MEC, procurou o ministro Camilo, junto com a Alessandra Gotti, junto na época com a secretária de Educação de Bagre, a nossa vereadora hoje de Castanhal, Cláudia Seabra, e a partir daí nós fizemos, presidente Lula, um projeto chamado FNDE Chegando Junto. O que é o FNDE Chegando Junto? O nome já diz. Todos os meses de 2024 nós viemos presencialmente. O FNDE foi a todos os municípios do Marajó. E encurtamos essa distância. Não adianta ficar lá no pedestal de Brasília sem conhecer a realidade do mundo. E nós viemos aqui. Viemos aqui e fomos ao Amapá, Janja, que tem ainda o pior IDEB do Brasil, muito desafiador. Foi lá, presidente Lula, que a gente descobriu um monte de município que não recebia recurso, que estava com problema de prestação de contas, que o prefeito não sabia quem recorrer, e o ministro Camilo mandou resolver e nós resolvemos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E aí uma coisa que eu queria destacar. Quando a gente chegou aqui, tinha uma imagem muito ruim do Marajó, porque houve autoridades públicas que vieram aqui e só falaram mal do Marajó. Mas a autoridade pública precisa vir aqui e resolver os problemas. E foi isso que eu percebi. Percebi que tinha prefeitos dispostos a resolver os problemas, a administração federal na liderança do presidente Lula para resolver, do ministro Camilo, e não é à toa que a gente tem hoje 43 obras já entregues no Marajó, de 100 obras. E aí, presidente, uma coisa que a gente leva como lema lá no FNDE, se a gente estiver lá e a gente não servir para quem mais precisa, a verdade é que a gente não serve. E é por isso que a gente veio aqui, tá? Nós visitamos as escolas e criamos uma parceria incrível. Quero agradecer a todos os prefeitos do Marajó, todos, tá? Aqui a gente descobriu realidades distintas. As pessoas não sabem que às vezes o menino tem que acordar 4 horas da manhã, tem que andar 3 horas de barco. Chega lá, Janja, passando mal porque saiu de casa sem comer. A alimentação escolar que é fundamental. E a gente passou a reconhecer isso. E, presidente Lula, foi a primeira vez na história da educação que o ministro Camilo assinou um diferencial para o transporte escolar fluvial. Hoje nós damos um acréscimo de 50% para o transporte aqui no Marajó. E aí, já finalizando, eu vou falar de 4 realidades. A primeira delas, o município de Bagre. Tive com o Clebinho lá em 2024. Janja, quando eu cheguei na frente da escola inacabada, era uma escola de 2012. Eu quase caio, porque eu não acreditei que uma escola daquela pudesse não ter sido finalizada. E um monte de criança correndo, e eu imaginando, presidente, quantas crianças podiam ter aproveitado aquele equipamento. E o prefeito Clebinho entregou em tempo recorde. 8 meses finalizou a nossa creche. Destacar o prefeito de Portel, que eu tive lá também. Ele bate no peito hoje e ele não tem mais nenhuma obra inacabada e paralisada no município dele. Breves, que é o nosso gigante, a liderança do Charão, da Andréia, extraordinária também.
E para finalizar, um carinho todo especial a Melgaço. Melgaço, presidente Lula, é o município com o IDH, é meu. É para mandar eu terminar. Já estou acabando, presidente. Melgaço é o município com o IDH mais desafiador do Brasil. De todos. Hoje é o prefeito Viegas, é um prefeito PT. Hoje tem uma escola para ser inaugurada e ele tem mais 6 outras nossas da retomada e a gente vai vir aqui entregar para Melgaço essas escolas e creches. E aí, presidente, isso só é possível agradecer mais uma vez a liderança inspiradora do ministro Camilo, sempre nessa tranquilidade dele, mas altamente resolutivo e mandando resolver. Ao nosso governador Helder, muito obrigada. A todos os prefeitos. Som. Ei. É porque eu tenho que acabar, gente. Desculpa. Pois é, demais. Agradecer a todos os nossos ministros. Janja, obrigada por você estar aqui. É um presente pra gente. Nossos deputados, nossos senadores. Mas sem sombra de dúvida, gente, eu tenho uma frase que eu levo pra mim. A tropa é reflexo do líder. E hoje o Brasil tem, pela primeira vez na história desse Brasil, um presidente que pensa nas pessoas que mais precisam. Nunca houve. E o presidente é o presidente Lula. Obrigada, gente. Ei, som. Neste instante, o presidente da República, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, realizará a entrega dos certificados de reconhecimento pelo empenho dos prefeitos da Ilha do Marajó na conclusão de obras do Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica no âmbito do novo PAC. Agora, para receber o certificado, chamamos o prefeito do município de Breves, Charão Leão. A partir de agora, nós estamos acompanhando a entrega de certificados do MEC para os municípios da Ilha de Marajó com o maior número de obras no Pacto de Retomada de Obras da Educação. São eles Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Curralinho, Melgaço, Oeiras do Pará, Portel e Salvaterra. O prefeito do município de Cachoeira do Arari, Jaime Barbosa. O prefeito do município de Curralinho, Kleber Edson. O prefeito do município de Melgaço, Zé Viegas.
o prefeito do município de Portel, Paulo Ferreira. Senhoras e senhores, tem a palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Bom dia, Marajó! Presidente Lula, em seu nome, em nome da primeira-dama Janja, em nome do governador Helder, da primeira-dama Daniela, do meu amigo Camilo Santana, eu quero saudar a todos e a todas, o nosso prefeito Charão, a minha amiga André, eu quero saudar a todo aqui, o time que está aqui no nosso dispositivo, e dizer para o senhor, presidente, da minha alegria e do cuidado e do reconhecimento. Veja aqui a maneira como o povo do Marajó sempre reconheceu o senhor. Esse povo aqui, presidente, nunca lhe faltou. Todas as eleições, presidente, o senhor aqui no Marajó, o senhor não perdeu uma eleição aqui no Marajó. Mas eu vou lhe dizer por quê, presidente, que o senhor nunca perdeu uma eleição no Marajó. Sabe por quê? Porque o único presidente que cuidou do Marajó foi o Lula, não foi nenhum outro. E como disse aqui a Fernanda, tinham muitas obras aqui no Pará e aqui no Marajó especialmente, presidente, que tinham da educação que estavam paralisadas. No Brasil, eles deixaram 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paradas no Brasil. E sabe qual era o estado que mais foi abandonado, que mais eles abandonaram Minha Casa Minha Vida? Foi aqui no Pará. Eram mais de 14 mil unidades do Minha Casa Minha Vida paralisadas. E aqui, presidente, tenha muita casa paralisada aqui em breves, e nós vamos retomar, a empresa já vai fazer o canteiro de obras e o Nova Vida vai ser construído aqui no Marajó. Presidente, essa obra do Nova Vida, que são mais de 220 unidades, era de 2010. Vejam bem, 2010. 15 anos e a obra paralisada. E aí foi preciso o presidente Lula voltar para que o Minha Casa Minha Vida voltasse, e o Nova Vida vai ser entregue para o povo de breves para que tenha onde morar. E aí, presidente, foi um paraense, pessoal, igual a vocês, tomador de açaí com farinha baguda, que está cuidando do Minha Casa Minha Vida no Brasil. E nós temos obra do Ministério das Cidades nos 17 municípios do Marajó. Obras de saneamento, de água, de esgoto e obras do Minha Casa Minha Vida. No mais, presidente, é só a nossa gratidão. O senhor está cuidando das nossas crianças, das crianças do Marajó. Muitas das vezes, presidente, a gente vê falarem do Marajó como se o Marajó fosse um problema. Não, presidente. O Marajó não é um problema, o Marajó é uma solução. No futuro, presidente, o senhor vai ver o que está sendo feito pelo Camilo Santana, pela Fernanda e pelo senhor, presidente. O senhor vai ver, daqui vão sair muitos doutores, daqui vão sair muitos professores, daqui vão sair muitos cientistas, muitos engenheiros, e é graças à maneira com que o senhor cuida do povo do Marajó. No mais, eu só peço a Deus que abençoe o Marajó, que abençoe o Pará, que abençoe o Brasil e que abençoe o melhor presidente da história do Brasil, Luiz Inácio
Agora, o ministro da Educação, Camilo Santana, a presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, e o prefeito do município de Melgaço, Zé Viegas, assinam 6 ordens de serviço. A ordem de serviço marca a retomada de obras da educação no município de Melgaço, com mais de 2,7 milhões em investimentos destinados à conclusão de estruturas que irão beneficiar estudantes, famílias e toda a comunidade escolar. As obras contemplam 2 escolas de 2 salas de aula, com investimento de mais de R$208 mil, 2 escolas de 6 salas de aula no valor de R$1 milhão, uma creche com investimento de mais de R$1,1 milhão e uma quadra escolar no valor de R$226 mil. Neste momento tem a palavra o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom dia ou boa tarde? Vocês já almoçaram ou não? Eu sou lá do Ceará, a gente só dá boa tarde depois que almoça. Mas a minha primeira saudação, pedindo autorização aqui ao presidente, eu queria pedir uma salva de palmas para vocês que se encontram aqui, a cada homem, a cada mulher, e da alegria, queria cumprimentar todas as autoridades, por conta do tempo. Eu queria cumprimentar aqui o nosso anfitrião, o prefeito Charão, ele que é o aniversariante hoje, em nome de todos os prefeitos. Cumprimentar aqui o governador Helder Barbalho, grande parceiro nosso, e também cumprimentar a primeira-dama do Brasil, Janja, em nome de todas as mulheres aqui presentes, e cumprimentar toda a equipe do governo federal, no maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu digo para o presidente, é o presidente da educação. E eu, para mim, que venho lá do Ceará e tive a honra de ter sido convidado pelo presidente para assumir um dos ministérios mais importantes de um país, que é a educação, e dizer que para mim é muito simbólico essa vinda aqui hoje. O Brasil é um país de realidades muito distintas. Aqui, para você vir de Belém para cá, ou você vem de avião, ou você passa 12 horas num barco para chegar aqui em breves. Portanto, a presença do presidente Lula aqui, ela é muito simbólica. Ele volta depois de 18 anos, porque ele esteve aqui em 2007, Helder, e volta depois de 18 anos. Quando eu assumi o ministério, teve uma coisa que o presidente colocou. Camilo, Rui, nosso ministro da Casa Civil, vocês têm o desafio de retomar todas as obras paralisadas e inacabadas desse país. E olhe que não foram poucas. Na educação, na saúde, na moradia. Foi um descaso do governo passado com o povo desse país. Aqui no Marajó, foram mais de 130 obras só da educação que foram retomadas. Nós estamos entregando aqui hoje, simbolicamente, 2 escolas aqui em Breves, uma escola em Melgaço, mas foram já 43 obras entregues, retomadas aqui na Ilha do Marajó. Dizer que foram obras que passaram 10 anos, 11 anos paradas, porque não é só obra física, presidente, e a vocês que eu estou dizendo. Nós estamos falando do futuro de crianças. Imagina uma criança, se ela tivesse tido a oportunidade de estar na creche há 10 anos atrás, quando ela tinha 3 anos de idade, e ela não teve a oportunidade. Eu fui lá em Bagre inaugurar uma creche, 10 anos paralisada, a primeira creche pública
construída no município. Nós estamos falando de vida, de cuidar das pessoas. Quem é mãe sabe a importância de ter uma creche para colocar sua criança, para poder ir trabalhar, deixar seu filho num lugar seguro. O maior sonho de um pai e de uma mãe é que o filho tenha oportunidade de educação. Quem foi o presidente da história desse país que fez mais universidades públicas nesse país? Lula. Quem foi o presidente que fez mais institutos federais nesse país? Lula. Quem foi o presidente que está entregando de volta a esperança do povo brasileiro? É Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês estão recebendo aqui porque é importante prestar contas. Vocês estão recebendo aqui tudo que a educação que o governo do presidente Lula tem feito aqui no estado do Pará. Novas creches, novo transporte escolar, reajuste de merenda escolar, o programa Pé de Meia, que beneficia 270 mil jovens no estado do Pará. Programa de alfabetização, de escola tempo integral. Mas, presidente, eu não vou me alongar. Eu quero aqui terminar, porque nada como olhar como essas imagens para saber o que nós estamos fazendo aqui hoje. Olha aqui, pode pegar, eu peguei 10 imagens. Pode passar a primeira. Aqui é uma escola em Portel. Aliás, a escola aqui, em Breves. Aqui não está saindo não, né? É Portel aqui? Portel. Oh, vocês estão vendo como era antes a obra? Vocês estão conseguindo enxergar como é que estava a obra antes? Era essa aqui do lado esquerdo. Uma obra abandonada há mais de 10 anos. E olhe como é que está a obra entregue já para as crianças aqui de Portel, lá de Portel. Pode passar a próxima. Volta aí, passou demais. Está aí uma prova em Breves. A escola João Pereira Seixas. Olha como a escola estava. Uma escola, com o presidente, foi pactuada em 2014. E agora foi entregue, está ali do lado direito, depois entrega essa escola aqui em Breves. Breve é campeão. Já entregou 24 obras retomadas e paralisadas. Terceira obra, em Curralinho. Olha como é que estava a creche antes. 2013 essa obra. Em menos de 2 anos está aí a obra entregue, depois bonita para as crianças lá de Curralinho. Bora a próxima. Aqui em Portel. Veja como era antes o muro abandonado. E depois uma obra de 2012. E olha agora como é que foi entregue essa obra depois de quase 13 anos que iniciou a obra. Pode colocar a próxima. A próxima, com outra de Curralinho. Aí é um ginásio, presidente. Olha como é que estava o ginásio abandonado, as colunas, com mato comendo. Está aí agora a quadra para os jovens poderem jogar um futebolzinho lá em Curralinho. Pode passar a próxima. Outra de Curralinho, uma creche abandonada. E veja lá a creche entregue agora para a população e para as crianças. Pode botar a próxima. Outra em Breves, que é a escola do Jaburu. Olha como é que estava abandonada. E agora, prefeito, você entregou a escola aqui para a população aqui no município de Breves. Pode botar a próxima. Outra aqui em Breves, a escola lá em Santana. Veja como a escola é bonita. Lá da comunidade, abandonada, uma escola que foi contratada em 2014. Ainda com a presidenta Dilma. E só precisou voltar o presidente Lula para entregar essa obra de volta aqui em Breves. Pode passar. Outra, essa que nós entregamos hoje. O presidente acabou de visitar a creche aqui do Jardim Tropical. Uma creche, presidente, foi contratada em 2011. E agora, depois de 14 anos, ele vem aqui entregar essa creche às crianças. E foi bonito ver aquelas crianças. Parabéns, prefeito, parabéns, Helder, pelo Redário, que é o local quando as crianças gostam de rede aqui no Pará. Uma inovação. Pode passar. Essa outra obra que nós estamos de Curralinho já passou. Só foram essas 10, é isso? Acabou? Voltou? Bagre, pós a próxima. Próxima. Essa de Breves também. Pode botar a próxima.
A de Melgaço nós estamos entregando aqui hoje. Uma creche que foi pactuada ano passado, mas essa creche tem mais de 10 anos que estava abandonada. Vejam como é que estava antes, bem pertinho de terminar, e nós entregamos. E a última, pode pegar a última aqui, acabou. Então a salva de palmas para os prefeitos que assumiram o compromisso de entregar as obras, mas principalmente, presidente, parabéns ao maior presidente da história desse país. Precisou o Lula voltar para criar esperança e devolver a esperança ao povo brasileiro, ao povo do Pará e ao povo aqui do Marajó. Um beijo no coração e viva a educação. Um abraço. Com a palavra, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Boa tarde, Marajó! Ninguém almoçou, é bom dia, né? Queria, primeiramente, agradecer a Deus e dizer da alegria de poder estar aqui com vocês nesse dia tão importante, tão simbólico, um dia que mostra o compromisso do Brasil com o nosso Marajó. Queria cumprimentar o presidente Lula, dizer da satisfação, da alegria, da honra de poder recebê-lo mais uma vez no nosso estado, junto com a primeira-dama Janja. Sejam sempre muito bem-vindos ao estado do Pará e, particularmente, sejam sempre muito bem-vindos ao Marajó. Cumprimentar um cara que ele não é fraco, não. Ele, no dia do aniversário dele, ele tem tanto prestígio que ele trouxe o Lula para cantar parabéns para ele, que é o nosso prefeito Charão Leão. Em teu nome, Charão, junto com a Andréia, a nossa primeira-dama, cumprimentar todos os maravilhosos moradores de Breves, cumprimentando aqui, agradecendo a todos os prefeitos, ao Clebine de Bagre, ao Paulo de Portel, ao Zé Viegas de Melgaço, cumprimentar o Jaime de Cachoeira, o Sandro de Afuá, o Kleber Edson de Curralinho, cumprimentando também a nossa querida Iracilda, prefeita de Gurupá. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E conversava com a Janja e ela me dizia que sem o apoio e a parceria dos municípios nada disso seria possível. E é exatamente este modelo de governo que respeita o próximo, que respeita os governadores, que respeita os prefeitos e que convoca a todos para governar esse país e construir as soluções para o nosso Brasil. Cumprimentar e agradecer ao time do governo federal aqui presente, a partir do ministro Camilo, do ministro Rui, e cumprimentar os ministros paraenses, o Jader e o Celso, que representam o nosso estado lá em Brasília. Dizer da alegria de poder estar aqui acompanhado da vice-governadora e próxima governadora do Pará, a Hanna. Cumprimentar e agradecer também aos nossos parlamentares. Nada disso a gente faz só. E eu quero pedir uma salva de palmas aqui para o nosso senador Beto Faro, senador da República do Estado do Pará, para a deputada federal Dilvanda Faro, para o deputado Ayrton Faleiro, agradecendo a representação do nosso estado no Congresso Nacional. Cumprimentar os nossos deputados, já falei na Andréia, mas cumprimentar o Dirceu, que também está aqui, nosso Dirceu Tencaten. E dizer, presidente, eu ouvi atentamente a você, Fernanda, e certamente, se hoje vocês podem vir aqui, todos nós podemos festejar a colheita dessa transformação da realidade da educação. Talvez a experiência do Camilo, que foi governador, de ter a percepção e a sabedoria de que
Brasília é distante e que para fazer um governo que seja efetivo, precisa sair de Brasília e colocar o pé no chão, vir aqui no Marajó para poder entender os desafios, as adversidades, mas também construir conosco as soluções. E parabéns, porque o trabalho de vocês é que permite que hoje nós possamos virar a página do abandono, virar a página do descaso e fazer com que a educação do Marajó possa ter um salto de qualidade a partir de novas escolas e de ambientes adequados de qualidade para o educador e para os nossos alunos. E eu queria, presidente, como paraense e como governador, lhe agradecer e particularmente dizer do simbolismo de nós estarmos aqui. O Marajó é de um povo trabalhador, de um povo humilde, de um povo sério, de um povo honesto, de um povo lutador. Certamente, o Marajó representa, de tantos territórios deste país, um dos lugares mais desafiadores de se viver, porque aqui as distâncias são enormes. Da cidade até o último distrito de Breves vão horas e horas de barco para chegar e levar um professor, levar uma merenda escolar. É um desafio enorme, uma logística profundamente difícil. Aqui, o emprego, na década passada, era para extração de madeira que colocava comida na mesa de quem morava aqui. E para preservar o meio ambiente, fecharam as madeireiras e muita gente ficou desempregada, sofrendo as consequências econômicas. E esse povo se dispôs a se reinventar para poder construir um novo tempo que permitisse a preservação ambiental com as soluções econômicas e sociais. Mas é claro, nós precisamos cada vez mais ter a atenção e o suporte para que a população do Marajó possa ter dignidade. E hoje, o seu governo, a parceria com todos que aqui estão, sinalizam e entregam mais dignidade ao povo do Marajó. E nós não queremos outra coisa, presidente Lula. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser olhados, queremos ser enxergados. E foi preciso o senhor voltar para a presidência da República, para voltar a ter um presidente com sensibilidade para com o povo do Marajó. O governo passado não construiu uma escola aqui no Marajó, não construiu um leito de hospital, não construiu um posto de assistência social para acolher as pessoas. Eles apenas usaram o Marajó para fazer lacração em rede social, para constranger o povo marajoara. Foram para o mundo pelas redes sociais para dizer que aqui no Marajó só tinha explorador de criança. Aqui tem trabalhador e trabalhadora que luta por esse Marajó. Nós não precisamos de presidente da República para vir aqui para constranger família, para constranger criança. Nós precisamos de presidente que entrega creche para proteger as crianças desse Marajó sofrido. E é isso que o senhor faz aqui. É isso que o senhor faz aqui. Porque as nossas crianças precisam de proteção. E não tem outro caminho para proteger as crianças que não seja uma escola. Porque essa creche é para a criança estudar. Mas também essa creche é para que o pai e a mãe, quando vão trabalhar, um pescador e uma pescadora, um agricultor e uma agricultora, que precisam ir trabalhar e deixam o filho sozinho em casa, deixam sob os cuidados do vizinho, de um parente mais velho. E agora com a creche,
a criança vai ficar dentro de sala de aula, sob os cuidados de professores e professoras, sobre o cuidado e a proteção da educação. Portanto, presidente, parabéns. Parabéns por mais uma vez olhar, por mais uma vez reconectar o Marajó com o Brasil. A sua última estada aqui foi para lançar o linhão do Marajó, que conectou energia firme desta região com a hidrelétrica de Tucuruí. E foi preciso o senhor voltar para que o governo federal voltasse a estar perto do povo do Marajó, do povo do Pará, desse povo maravilhoso que quer ser olhado e quer ser enxergado. Contem conosco. Aqui nós teremos tantas outras parcerias. Agora mesmo nós estamos construindo um hospital materno-infantil que fica pronto até o final do ano. E que o Padilha já garantiu os equipamentos para nos ajudar. Vamos inaugurar uma policlínica também, com 34 especialidades médicas aqui, que também o Ministério da Saúde vai colaborar conosco. Portanto, é desta forma, na parceria do município, do Estado e do Brasil, nós vamos construir cada vez mais um Marajó soberano, um Pará soberano e um Brasil com soberania, com fé, com luta e com gente trabalhadora em favor do Brasil. Contem com meu carinho, com o carinho da Daniela e de todas as famílias do Pará. Um beijo a todos, parabéns Marajó, vitória ao povo marajoara. Muito obrigado. Agora, o presidente da República, acompanhado do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do ministro da Educação, Camilo Santana, da presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, e do prefeito de Breves, Charan Leão, fazem o descerramento da placa alusiva à entrega da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião do Rio Limão, do Japixaua. Após 11 anos parada, a obra foi retomada em julho deste ano com recursos do novo PAC repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, totalizando mais de R$830 mil. Estamos acompanhando ao vivo a cerimônia que marca a entrega de obras inacabadas. O presidente Lula está na cidade de Breves, no Pará, na ilha de Marajó, está ali na orla, onde ele está participando dessa cerimônia. Já houve também a inauguração de uma escola e várias outras creches simbolizando esse ato na ilha de Marajó. Presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, e do prefeito de Melgaço, Zé Viegas, fazem o descerramento da placa alusiva à entrega da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Chagas da Costa. Após 10 anos parada, a obra foi retomada em janeiro deste ano, com recursos do novo PAC, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, totalizando mais de R$1 milhão. Essas reinaugurações fazem parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica
que busca concluir empreendimentos paralisados e garantir infraestrutura adequada para a aprendizagem. Em todo o país, são quase 4.000 obras que devem ser retomadas. Desse total, 2.544 estão aprovadas e 507 concluídas. Com a palavra, agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que quanto mais a gente vive, mais a gente aprende que tem coisa que a gente ainda não sabia. Eu queria dizer para vocês que hoje na minha vida, a Marajó é uma aula de história, uma aula de política e uma aula de administração pública. Porque não é possível o que eu ouvi aqui. Ou seja, as obras começadas em 2014, obras começadas em 2012, obras que o Ministério da Educação tinha colocado recursos junto com os prefeitos. E essas obras estão sendo inauguradas 15 anos depois. Eu, sinceramente, acho que muitos administradores públicos deveriam ser presos por irresponsabilidade. Porque quando você deixa uma obra paralisada, porque foi o seu adversário que começou a fazer a obra, você não está tendo nenhum respeito pelo povo da sua cidade. Porque a obra não é para o prefeito. A obra é para as mulheres, para as crianças, para os homens, para os adolescentes e para os adultos. Ou seja, a obra é para o povo brasileiro. Imagina vocês uma creche que começou a ser feita há 14 anos atrás. E as crianças na época que tinham 4 anos que deveriam ter entrado na creche, hoje são crianças que estão com 16 anos e não tiveram a oportunidade de frequentar uma creche. Ou seja, qual é a responsabilidade desse tipo de gente que tem coragem de ir para a rua pedir voto para vocês e na hora que são eleitos, vira as costas para vocês e só pensa em resolver os seus problemas e não os problemas do povo. Eu estou aqui e quero dizer para os prefeitos aqui presentes. Aqui já veio meu ministro da Educação, já veio meu ministro da Saúde, já veio meu ministro de Minas e Energia, já veio minha ministra dos Direitos Humanos, o ministro da cidade já mora aqui mesmo. E eu acabei de dizer ao ministro de Minas e Energia, eu quero acabar com qualquer casa que não tenha energia elétrica, porque nós temos que colocar energia em todas as casas. Não é possível que as pessoas ainda vivam sob a luz de um candeeiro. Não é possível. Então eu queria pedir aos prefeitos, por favor, façam o levantamento nas cidades de vocês. Vejam que ainda tem de casa que não tem energia elétrica. E vamos levar energia para que o povo possa ter acesso aos direitos elementares que todo mundo tem que ter. Outra coisa, Helder, que me agrada muito é quando eu chego numa cidade e as pessoas começam a pedir educação. Se tem uma coisa que me faz acreditar no futuro desse país, é quando as pessoas começam a desejar mais escolas. E vocês fizeram uma reivindicação de uma universidade no Marajó. O companheiro Camilo tem os ouvidos muito bons. E nós sabemos que tem 2 projetos, de um deputado e de um senador. E eu queria dizer para vocês que se eu soubesse que vocês tinham um projeto, essa coisa já poderia ter andado mais rápido.
Agora, porque se o projeto é feito, é apresentado, e ele entra no corredor da burocracia, às vezes termina um mandato de um senador, de um deputado, esse projeto não é aprovado. Eu queria falar para o Camilo, companheiro Camilo, se você, como ministro da Educação, conversando com o companheiro Helder, chegar à conclusão que a gente precisa fazer uma universidade federal aqui no Marajó, nós vamos fazer a Universidade do Marajó. Era importante pegar o projeto do senador Jader com o projeto que você fez e a gente tentar, Beto, você pode ajudar a coordenar isso, a gente tentar resolver esse problema. Da mesma forma que eu estou vendo lá no barco o pessoal reivindicando o hospital que faz hemodiálise aqui. Hein? Que é para ampliar o hospital. Veja, nós acabamos de lançar um programa chamado Agora Tem Especialistas. Qual era o problema nosso nesse país? Uma companheira aqui em Marajó, ela ia numa UBS, ela ia no pronto-socorro, ela fazia a primeira consulta e o médico dava uma receita. E aí essa mulher ia para casa com o filho ou com o marido e não tinha dinheiro para comprar o remédio. Às vezes ela guardava o dinheiro dentro de um copo, dentro de uma xícara, no criado e morria sem ter o remédio. Nós criamos o Farmácia Popular e garantimos que 41 remédios de uso continuado sejam distribuídos de graça para as pessoas desse país que mais necessitam. Mas mesmo assim, nós temos um problema, Helder. A pessoa vai no médico, o médico faz a consulta e o médico pede para a pessoa procurar um especialista de coração. Aí a pessoa sai do médico, vai no balcão e fala para a secretária: está aqui o pedido do doutor, ele pediu para mim fazer uma consulta com um especialista. Aí a moça fala: olha, esse especialista, chamado cardiologista, só tem vaga para daqui a 10 meses. Aí a pessoa vai para casa. A pessoa vai para casa na expectativa de que Deus tenha piedade da gente e a gente não morra antes do especialista. Aí a pessoa, depois de 10 meses, vai no especialista. Aí chega no doutor do especialista, ele examina e fala: minha senhora, a senhora precisa fazer uma ressonância magnética, que é uma máquina chique, ou fazer um PET scan. Aí a pessoa pega o cartãozinho, sai do médico e vai no balcão e fala para a secretária: menina, o doutor pediu para fazer uma ressonância magnética ou uma outra fotografia qualquer. Aí a moça fala: querida senhora, só vai ter vaga daqui a 10 meses ou 11 meses. Aí a senhora volta para casa e espera. Então a gente resolveu, era uma angústia que eu carrego na minha cabeça desde 2012. Desde 2012 eu carrego isso na minha cabeça. Não é possível que as pessoas tenham que esperar o médico 4, 5 ou 6 meses e uma máquina 4 ou 5 ou 6 meses. Nós precisamos garantir que o povo mais humilde desse país, que o povo trabalhador, tenha acesso às coisas mais rápido, mais ligeiro, para a pessoa poder sobreviver. E nós criamos o Agora Tem Especialista. O nosso objetivo é que nenhuma consulta demore mais que 30 dias. O nosso objetivo é, inclusive, até chegar à cirurgia. O Helder Hospital, a Universidade Federal, com o companheiro Camilo Padilha, a gente fez uma pequena revolução, já fizemos 2 experiências. No único sábado, todos os 45 hospitais da universidade do país foram atender o sábado o dia inteiro para fazer consulta com especialista, para fazer cirurgia e para fazer fotografia, máquina raio-x, negócio de câncer de mama.
Ou seja, foi um sucesso extraordinário. E eu disse para o Camilo, que daqui para frente a gente vai ter que começar a preparar para fazer todo sábado, para que as pessoas não precisem esperar 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses para fazer uma cirurgia. Veja, eu queria dizer para vocês mais uma coisa importante. É importante, aqui na cidade de Breves, todo mundo está brigando por água. Hein? Então, deixa... Gente, você sabe que quando vocês estavam gritando água, eu fiquei imaginando que vocês estavam olhando para o rio. Porque eu nunca fiz um ato na minha vida, com tanta gente e com tanta água. E eu queria dizer para vocês que o Helder já tinha me falado que a concessionária já assumiu e ela vai resolver o problema da água. Sabe? É importante vocês saberem que o Helder deixa o governo dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. E que meu mandato também termina dia 31 de dezembro do ano que vem. Então, Helder, não, eu tô assumindo aqui um compromisso com você. E com você, que é o ministro responsável por isso, é que nós temos que falar com essa concessionária que quem tem sede tem pressa. Água para a sobrevivência humana é mais importante que a comida. Você consegue viver um mês sem comer. Está cheio de gente que faz greve de fome e fica até 34 dias sem comer. Mas água, você não consegue ficar muito tempo sem beber que você morre. Então é o seguinte, o Rui Falcão, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, nós temos que ajudar o Helder a cobrar da concessionária, que é o seguinte, participou da licitação, ganhou e agora tem que ter pressa para fazer. Não é o tempo econômico. Não é o tempo econômico que deve prevalecer. É a necessidade de sobrevivência e da qualidade de água que tem que chegar na casa das pessoas. Você sabe, Helder, que eu tenho esse problema no São Francisco. Nós fizemos talvez o maior programa hídrico da história do planeta, está acontecendo no Brasil. Nós estamos levando água para milhares de quilômetros, a água está passando e tem cidade que está reclamando, a água não chegou na minha casa ainda. Então, para que a gente fez a transposição? A transposição tem como prioridade levar água para a casa das pessoas, fazer comida, sabe? Fazer comida e dar um certo conforto para as pessoas. Então, eu quero que vocês saibam que eu agora estou junto com o Helder, solidário, para que a gente resolva esse problema da água. Ô empresário da concessionária, vamos fazer rápido aí! Bem, a outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu quando votei a ser candidato a presidente da República, eu tinha uma obsessão. Escola, para mim, e educação é uma obsessão. Eu quero só contar para um ano de idade de fome. Eu só fui comer pão na minha vida com 7 anos de idade. Eu não tenho diploma universitário. Tenho inveja de quem tem, mas eu não pude ter. Então a minha obsessão de fazer educação, sabe, ser cada vez mais primorosa, é porque eu tenho certeza que as mães que estão aqui, os pais, a única coisa que eles querem para o filho não é deixar riqueza, é deixar educação, é formar o seu filho. É formar o seu filho. E eu digo para todo mundo que eu fui o primeiro filho da minha mãe. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que o salário mínimo.
Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um televisor, a ter uma geladeira, a ter um carro, a ter uma casa. Tudo isso por conta de uma profissão. Eu aprendi uma profissão, eu passei a ganhar melhor e viver melhor que meus irmãos. Então, quando eu vejo uma menina, quando eu vejo um menino de 17, 18, 19, 20 anos, eu fico perguntando como a vida dessa pessoa seria melhor se ela tivesse educação, se ela tivesse formado, tivesse uma profissão. É por isso que nós criamos o ProUni, é por isso que nós criamos o Reúne, é por isso que nós fizemos o FIES com o Jonar, é por isso que agora a gente fez a escola de tempo integral, é por isso que a gente fez o pé de meia. E é importante, Helder, nós fizemos o pé de meia também para professores. Porque o que acontece? Como o salário de professor é baixo, como o salário de professor não é muito atrativo, a meninada que se inscreve no Enem, eles não querem fazer pedagogia. Eles não querem. Então só quer fazer pedagogia aqueles que têm nota mais baixa. Nós criamos um programa de incentivo para os alunos que tiverem nota mais alta. Se eles quiserem fazer pedagogia para ser professor, a gente dá uma bolsa, uma poupança para ele, para poder incentivar que os melhores sejam professores. Então, é por isso que eu falo que eu não governo o país, eu cuido do país. Eu cuido. Porque o meu problema é cuidar das crianças. O meu problema é cuidar das mulheres. E o meu problema não é esquecer ninguém. Eu gosto de todo mundo. Eu gosto dos ricos, dos pobres, da classe média. Mas o governo tem que saber quem é que precisa do governo. Os pescadores, por exemplo, já está no Congresso Nacional a medida provisória para resolver o problema dos pescadores de Marajó e dos pescadores do Pará. Porque nós temos que tratar com respeito as pessoas que dedicam a sua vida a pescar para trazer comida e proteína para nossas pessoas na cidade. Então a gente não vai deixar que nada seja esquecido nesse país. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, e eu quero dizer para vocês que meu compromisso é olhar na cara de vocês, de cada mulher, de cada criança. Eu não quero saber se é católico ou evangélico, se torce por Rei ou por Paysandu. Não quero saber. Não quero saber. A única coisa que eu quero saber é se vocês têm direito ao que vocês estão pedindo. E se vocês têm direito, a gente vai fazer. Quando nós aceitamos o pedido do companheiro Helder para fazer... Quando nós aceitamos o pedido do companheiro Helder, eu estava no Egito. Quando o Helder me pediu para defender o estado do Pará e a cidade de Belém, para sediar o movimento climático mais importante do mundo, conhecido por COP30. Porque eu sabia que Belém era uma cidade com problemas. Não é a primeira vez que eu venho a Belém. Eu sou amigo desses meninos há 30 anos. Eu sei os problemas de Belém. Sei o problema de drenagem. Sei o problema da pobreza. Mas veja, por que nós aceitamos o desafio de fazer a COP lá? É porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo. É a COP da verdade, em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. Eu quero saber se o presidente Trump, se o presidente Xi Jinping, se o presidente Macron estão preocupados em resolver o problema da situação climática. Porque para que a gente mantenha nossas florestas em pé, é preciso que eles, que poluíram o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida para o povo que mora na Amazônia. E vou dizer para vocês, Helder, dizer uma coisa para você. Eu estou antecipando para dizer para você. Nós vamos fazer. Nós já fizemos o melhor G20 da história do G20. Nós já fizemos o melhor BRICS da história do BRICS.
E posso te dizer uma coisa, nós vamos fazer a melhor COP da história da COP desse país. A melhor COP. Com todos os problemas que a gente tem. Até com Carapanã picando um gringo, não tem problema. Não tem problema, eles têm que saber como é que a gente vive. Eles têm que saber, sabe, como é que a gente vive. Eu falei pra Janja, eu não vou nem para hotel, eu vou dormir num barco. Eu vou dormir num barco, porque enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando. Quem sabe eu consiga pegar um filhote, quem sabe eu consiga pegar um filhote, quem sabe eu consiga pegar um pirarucu. E aí, você não precisa mais me dar de presente nenhum filhote. Portanto, gente, eu queria dizer para vocês, olha, presta atenção numa coisa. Eu vou completar 80 anos de idade, dia 27 de outubro. Quando vocês olham para mim, você fala, esse jovem bonitão já vai fazer 80 anos. Parece que ele tem 30. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quem tem uma causa não fica velho. Porque os anos passam. A gente não consegue parar a rotação da Terra. Mas quando a gente tem uma causa, o cérebro não envelhece. E as pernas não envelhecem. Então eu quero que vocês saibam o seguinte. Eu estou me preparando para entregar outra vez o melhor governo que esse país já teve. Estou preparando todos os meus adversários para dizer, o pessoal lá, o pessoal da raiva, o pessoal do ódio, o pessoal da fake news, o pessoal que deixou mais de 400 mil pessoas morrerem da Covid por irresponsabilidade. Eu quero dizer para essa gente o seguinte, se preparem para lutar, porque nós vamos derrotar vocês outra vez e não vamos permitir que vocês voltem a governar esse país. Esse país não suporta mais mentira. Esse país não suporta mais ódio. Esse país não suporta mais canalice. Esse país quer educação. Esse país quer emprego. Esse país quer salário. Esse país quer voltar a sorrir. A voltar a sorrir como sorri o povo de Marajó. Um beijo no coração de vocês. E obrigado a todos vocês pelo carinho. Até outro dia. Prefeito, por favor, me cobre, prefeito. Faça com que a demanda do Luz para Todos chegue. Porque eu quero acabar com qualquer cidadão que não tem energia elétrica. Nós temos que dar um fio no apagão desse país. E a saúde, Helder, a saúde, você pode contar com o companheiro Padilha, porque o Padilha está determinado a ser o melhor ministro da saúde da história do Brasil. E aí, a única coisa que eu quero ser é o melhor amigo do povo de Marajó. Um abraço, gente, e até outro dia. Está encerrada essa cerimônia. Pede-se a todos e a todas que aguardem seus lugares à saída. Nós assistimos ao vivo a cerimônia que marcou a conclusão de mais de 40 obras da educação na Ilha de Marajó, no Pará. O investimento foi de 34 milhões e 700 mil reais do novo PAC. No evento na cidade de Breves, no Pará, o presidente Lula também assinou a ordem de serviço para outras 7 obras de ampliação de creches e escolas na cidade vizinha, Melgaço. As entregas fazem parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Em todo o país, o investimento previsto é de 4 bilhões de reais para a conclusão de obras paralisadas ou inacabadas na educação. Os recursos são destinados a creches, pré-escolas, escolas de ensino fundamental e ensino profissionalizante, além de reformas, ampliações e quadras esportivas. Durante o evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que investir em educação é cuidar do futuro das pessoas e também do futuro do Brasil. Nós estamos entregando aqui hoje, simbolicamente, 2 escolas aqui em Breves, uma escola em Melgaço, mas são